Olá, turma, boa tarde. Bem-vindos à nossa segunda aula de Matemática 1 dessa semana. Desejo a todos bons estudos, muita concentração. A aula de hoje consiste na explicação das atividades das páginas 163, 164, 165 e 172, e eu pedi para vocês verificarem a observação na agenda porque não são todas as questões dessas páginas. Algumas questões eu disse que a gente ia resolver depois, e é justamente baseada no assunto da aula de hoje que nós iremos resolver essas questões, certo? Então, antes da gente ir para a explicação delas, a gente vai retomar o conteúdo, né? Nós vimos a fração de uma quantidade, que consiste na multiplicação de uma fração por um número natural, não é isso? Então, pessoal, vocês já estudaram na Matemática 2 as operações com frações, inclusive a multiplicação, logo isso não é tão novo para vocês. Então, considerando o problema, ele diz o seguinte: João resolveu uma avaliação de 20 questões. Do total, ele acertou 2/5 das questões. Quantas questões José acertou? Então, pessoal, nós iremos calcular 2/5 de 20, né? E é simples. Para multiplicar uma fração por um número natural, a gente vai multiplicar esse número natural pelo numerador da fração e o resultado a gente vai dividir pelo denominador. Então, o primeiro passo vai ser a gente pegar o 20 e multiplicar pelo 2, certo? 20 vezes 2, 40. O 5, que é o denominador, a gente repete e agora a gente vai dividir. 40 dividido por 5, 8. Isso quer dizer que José acertou 8 avaliações do total de questões dessa prova. Ele acertou 8 questões das 20. Então, baseado nisso, vocês irão resolver as questões que estão indicadas. Por exemplo, na página 163, nós temos a questão 3, que ela pede para você observar como podemos calcular 2/5 de 240 ml, certo? Então, ele pegou 240, dividiu por 5 e o resultado multiplicou por 2. Você pode fazer usando essa forma do livro ou pode fazer também usando essa forma que eu acabei de explicar, certo? Determine a medida correspondente a 3/5 de 240 ml. Então, nessa questão, você vai colocar 3/5 e vai multiplicar por 240. Né? Você vai fazer esse mesmo procedimento. 3/5 vezes 40 vezes 240. Você vai multiplicar o 240 pelo 3 e o resultado que der você vai dividir pelo 5. Essa é a questão 3 da página 163. Lá na página 164, nós temos a questão 4, que diz: o território brasileiro é dividido em 27 unidades de federação, distribuídas em 5 regiões, que é o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e o Sul. E tem determine a quantidade de unidades de federação da região Sul, sabendo que essa quantidade corresponde a 1/9 do total. Vejam, a questão diz que são 27 unidades de federação. E a questão quer saber, no item A, 1/9 do total. Então, você vai multiplicar 1/9 vezes 27. Você vai multiplicar o 27 pelo 1 e o resultado que der você vai dividir pelo 9, beleza? Assim você vai estar descobrindo a quantidade de unidades de federação da região Sul. No item B diz: sabendo que a região Centro-Oeste abrange 4 unidades de federação, que federação representa essa quantidade em relação ao total? Então vocês vão multiplicar 4 vezes... Ou melhor, essa questão aí, o item B, é só você escrever a fração. São 4 do total de 27. Então, você vai identificar quem vai ser o numerador e quem vai ser o denominador dessa fração, beleza? Na página 164, também temos a questão 5,
que diz: cada recipiente a seguir tem capacidade de 1.200 ml. O item B, a quantidade de líquido contida em cada recipiente. Então, você vai calcular no recipiente A, que equivale a 1/3, você vai calcular quanto é 1/3 de 1.200, ou seja, 1.200 vezes 1/3. Você vai multiplicar 1.200 por 1 e o resultado vai dividir pelo 3. Você vai fazer a mesma coisa com o recipiente B, que ele tem 3/4, e você vai calcular quanto é 3/4 de 1.200. Você vai multiplicar 1.200 por 3 e o resultado que der você vai dividir pelo 4. A mesma coisa vocês vão fazer nos recipientes C e D. Essa é a questão 5, o item B da página 164. Lá na página 165 nós temos a questão 8, que diz: Marcelo dividiu 36 figurinhas entre os filhos Pedro, Carlos e Luiz. Então ele dividiu as 27 figurinhas entre os seus 3 filhos. Nessa divisão, Pedro recebeu 1/2 da quantidade de figurinhas, Carlos recebeu 1/3 e Luiz 1/9. Item A, quantas figurinhas cada um dos filhos de Marcelo recebeu? Então, pessoal, eram 36 figurinhas. Cada um dos 3 recebeu uma fração dessas figurinhas. Então, você vai multiplicar 36 por cada uma das frações que cada um recebeu. Isso no item A. No B, sobraram figurinhas após a divisão? Se sim, represente com a fração irredutível a quantidade de figurinhas que sobraram em relação ao total. Certo? Na B você vai fazer a fração que representa o total que sobrou. Dando continuidade, nós temos a página 172, nós temos a questão 2. Veja o que dizem os integrantes de uma equipe após terminarem o jogo. A Mariana: fiz 5/25 do total de pontos. Gustavo: eu fiz 12/30 do total de pontos. E a Aline disse: já eu fiz 2/5 do total de pontos. Sabendo que ao todo foram feitos 40 pontos, quantos pontos cada um desses integrantes fez? É simples. Você vai multiplicar a fração de cada uma por 40. Multiplica o 40 pelo numerador da fração, o resultado divide pelo denominador. Assim, você vai encontrar quantos pontos a Mariana obteve, quantos pontos o Gustavo fez e quantos pontos a Aline fez. Pessoal, essas são as questões que vocês devem resolver. Não esqueçam que amanhã, quinta-feira, a partir das 13 horas, nós temos o nosso plantão Tira Dúvidas. Se ainda restarem dúvidas em relação a essa atividade, a gente pode estar debatendo amanhã, ou até mesmo no grupo da turma, caso seja algo mais imediato. Dúvidas em relação ao conteúdo também estaremos trabalhando no nosso plantão de Tira Dúvidas. A participação de todos é muito importante. Também chamo a atenção para a postagem das atividades em dias. Não deixem as atividades acumular, certo? A gente precisa desse retorno de vocês para saber como é que vocês estão resolvendo, o que é que vocês estão errando e o que é que a gente deve trabalhar acima do que vocês estão errando, beleza? Então, eu conto com a participação de todos na postagem das atividades, na resolução dos exercícios, no acompanhamento das videoaulas, certo? Nos nossos plantões Tira Dúvidas que acontecem toda quinta-feira a partir das 13 horas e também manter o foco nos estudos, Manter o foco nos estudos, não deixar acumular atividades, também não deixar acumular dúvidas, porque nesse momento se faz muito importante a comunicação, Estamos na nossa 14ª semana de atividades remotas, Esperamos que a gente possa voltar logo em breve para as nossas aulas presenciais, E eu desejo a todos uma ótima tarde, bons estudos, Aguardo todos vocês amanhã e também nas nossas próximas videoaulas. E também estamos finalizando o módulo 2 e logo em seguida nós começaremos a trabalhar os assuntos do módulo 3. Certo? Já estamos finalizando o nosso módulo 2, que estava recheado de atividades e conteúdos, mas já resolvemos
mais da metade e também vamos concluir com a resolução de todas essas atividades. O meu muito obrigado.